Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, Contabilidade de Custo. Aula esta que é dedicada a você, que é aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público e para você, de um modo geral, que quer aprender um pouco mais neste particular. A aula hoje é de suma importância para quem quer aprender contabilidade de custo, preço de venda, um dos assuntos mais palpitantes e solicitados pelos meus alunos e ex-alunos, principalmente aqueles que estão se preparando para concurso público. É um imenso prazer ter você aqui mais uma vez comigo. Já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe, não permita que nada, absolutamente nada, distraia a sua concentração. Pense sempre que estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis, tá? Vamos lá, nossa agenda, né? A nossa agenda está recheada. Gestão de preço de venda. Vamos ver a formação do preço de venda com base nos custos, exercícios com base no custeio de absorção, aspectos relevantes, preço de venda e o ABC, preço de venda e o custeio variável, também com exercício, preço de venda e o custo meta, o taxa de custo, e exercício de fixação, por último, ok? Se você está interessado nesse assunto e está gostando das aulas anteriores, deixe seu like, é importante você participar com seu like. Inscreva-se no canal e divulgue nas suas redes sociais. Compartilhe, é importante, tá? Você compartilhar para o crescimento do canal. Somente assim o canal pode crescer mais e mais. Qualquer dúvida, você já sabe, né? Manda para o meu e-mail ou comenta lá na própria área específica do YouTube, ok? Vamos à nossa aula. Preço de venda, né? Uma coisa interessante, né? Todo mundo que vai colocar, se dedicar a um negócio, entendeu? Comprar um negócio, ou mesmo, evidentemente, criar alguma coisa nesta área, fica preocupado. Como eu vou vender? Qual é o preço que eu vou praticar? Como eu pratico esse preço? Como é que eu chego? Eu estou comprando, se eu sou comércio, então se eu sou fabricando, né? Sou uma indústria, como é que eu chego a esse preço de venda? Então, precisa de alguns conhecimentos teóricos para poder depois você fixar seu preço de venda, né? Olha, a gestão do preço de venda depende de uma série de fatores, né? Vamos analisar alguns deles aqui que eu considero importantes. Primeiro, o custo do produto. Então, já vi em aulas anteriores como calcular o custo do produto, né? Então, vocês já devem estar extremamente habilitados para isso. Então, é importante o custo do produto. Então, quanto menor o custo, melhor ainda para eu ter o meu preço de venda e ter, evidentemente, condições de concorrer no mercado. O volume de venda, de demanda, né? Ou seja, quanto vai demandar, né? Então, tem que conhecer esse volume de demanda. É interessante, desde se você está montando uma empresa, desde do estudo de viabilidade, você começar a se preocupar com isso, né? Como será essa demanda daquilo que eu vou vender, né? Como é que as pessoas vão aceitar, né? Ou simplesmente a resposta que a sociedade, de um modo geral, vai dar aos produtos que eu vou vender ou fabricar, né? Outra coisa importante é o grau de elasticidade da demanda, né? Então, a demanda é importante, mas o grau de elasticidade também, né? É muito comum, veja, se você pegar roupa feminina, se você baixar o preço um pouquinho, você vende muito mais, porque o sexo feminino, evidentemente que eles gostam de comprar produtos de beleza, gostam de comprar roupas, calçados, então basta, evidentemente, uma redução muito pequena que você aumenta a demanda muito, 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 né? O grau de alavancagem é violento, né? Já tem outros produtos que não, né? Sal, por exemplo, você baixar o preço, aumentar o preço, você não vai aumentar a demanda, né? A procura praticamente é a mesma, né? A procura é a mesma. Outra política de preço que você vai praticar. Como é que essa política de preço você vai praticar à vista e a prazo é importante? Tipo de mercado onde você está inserido, né? Há mercado que tem mais concorrência, há mercado que tem menos concorrência, há mercado que tem muitos produtos que são similares ao seu, quer seja indústria ou comércio, e há mercados que o seu produto ou os seus produtos, né, são quase únicos no mercado, né? Se considerar a qualidade. Commodity também, né? Preço dos produtos substitutos, olha, isso é importantíssimo, né?
Aconteceu isso muito aqui no Brasil com a manteiga e a margarina, né? Então, quando a manteiga se tornou cara, muita gente deve se lembrar, né, da tal manteiga turvo, né? Ainda tem hoje, né? Excelente manteiga, mas se tornou caríssima. Então, começaram aí a surgir as margarinas, né? A gente sabe de antemão que margarina não faz bem para a saúde, mas a turma compra porque é mais barato, né? Então, evidentemente que essas coisas, na hora de você botar na balança, você não leva em consideração, né? A sua saúde na maioria das vezes. E estratégia de marca, preço dos concorrentes, quer dizer, como o seu concorrente está vendendo os produtos, né? Similares ao seu, de importância vital. Não só os preços, mas também as condições de pagamento, que é importante. Então, você veja que tem inúmeras variáveis que eu tenho que levar em consideração na minha gestão do preço de venda. É tanto que empresas grandes, você tem uma área específica de precificação, né? Os grandes supermercados têm uma área específica de precificação para saber como precificar as coisas, de tal maneira que eu tenha, evidentemente, grandes vendas, né? E aí, se eu sumariar tudo isso que eu falei, são três grandes aspectos: os aspectos de custos, os aspectos mercadológicos e os aspectos econômicos, né? Então, são três componentes importantíssimos que vai, né? Então, quando eu penso em aspecto econômico, de um modo geral, a lei da oferta e da procura, na economia, é de importância vital. E aí a gente começa a ver que fixação de preço não é uma coisa fácil, né? Depois que você conhece sua empresa e você já conhece como se comporta os concorrentes, a coisa pode ficar um pouco mais fácil, mas no início não é fácil, né? Então, qual é a sistemática para fixação de preço, né? Então, eu tenho a teoria econômica, em cima dela está a lei da procura e da oferta. Eu tenho o mercado em si, consumidor, né, que pode estar recessivo, não está recessivo, pode ser um mercado que aceite o seu produto mais facilmente ou não, depende daquilo que você vai vender, que seja como indústria ou comércio, ou serviço, de um modo geral, e os custos envolvidos, né? Então, nosso curso aqui é de custo, então é importantíssimo eu conhecer os custos, né, para poder eu saber praticar meu preço e ter o lucro desejado, né? Então, nesse ínter, surge uma coisa interessantíssima na gestão de preço chamado markup, né? O markup, vocês já viram falar, às vezes jornais falam sobre isso, né? Revista especializada, representa uma margem expressa de forma de índice ou percentual que deve ser adicionada ao custo dos produtos, né? Então, você tem o custo do produto, você adiciona o markup para saber que preço vou vender, né? E o markup depende do método de custeio utilizado, né? Atenção, muita atenção, que em concurso às vezes cai muito isso. Não confunda markup com lucro, pois são dois conceitos totalmente diferentes. Lembramos apenas que o lucro está integrado no próprio markup, quer dizer, o próprio markup abrange o lucro que a gente deseja, tá? Ou seja, o markup, o lucro é um dos componentes, né, na hora de calcular o markup. Então, o markup pode ser apresentado ou como um divisor, ou como um multiplicador, depende de como você vai expressar esse markup, né? Então, se você está gostando desta aula, deixe seu like, é importante, inscreva-se no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Desde já agradeço a sua colaboração. E aí vamos calcular o markup, a expressão bem simples, é custo unitário dividido por 1 menos o markup. Isso é que é o preço de venda, né? Então, quando eu penso em preço de venda, eu tenho que pensar que ele é o custo unitário dividido por 1 menos o markup, né? Então, o preço de venda também pode ser visto pelo custo unitário vezes o fator markup. Depende, né? Se eu estou trabalhando isso como divisor ou como multiplicador. O fator markup nada mais é do que essa expressãozinha aqui, ó, 1, né? Se tiver aqui 1 dividido por 1 menos o markup, né? Essa expressãozinha aqui é que eu chamei aqui fator multiplicador, né? Então, você começa a perceber que eu posso expressar de uma maneira ou de outra, né? Esse fator markup nada mais é do que isso aqui, 1 sobre o multiplicador, né? Então, é como você fechasse aqui, o custo unitário 1 vezes 1 dividido por markup, né? Ou seja, multiplicando. Aqui nessa expressão está dividindo, né? Dividindo, mas pode ser também multiplicando, depende de como você trata a sua expressão. E vamos ver a formação do preço de venda com base nos custos, né? Vamos ver o preço de venda de dentro para fora, né? Então, o custo de bens e serviços, né? A margem, ou seja, o markup, é para cobrir os gastos não incluídos no custo, né?
os gastos não incluídos no custo. Então, se você lembrar, a gente sempre colocou em todas as nossas aulas, né? Nós colocamos essa figurinha aqui, né? Você levar em consideração, eu tenho aqui, ó, eu tenho a parte aqui correspondente ao custo do produto, né? Ao custo do produto. Aqui eu tenho mais outras despesas, né? Então, aqui dentro eu posso ter meu lucro, com ou sem tributação, e você vai ver que o preço de venda nada mais é do que tudo isso aqui, né? Então, na verdade, eu conheço o custo, né? Mesmo eu comprando alguma coisa para vender, eu sou comércio, eu conheço quanto eu comprei. Então, eu preciso ter um multiplicador que eu aplique nesse valor e saia quanto eu devo vender, considerando uma série de coisas, né? Então, vamos ver. Então, cobrir os gastos não incluídos nos custos. E os gastos são os tributos incidentes sobre o preço de venda, comissões incidentes sobre o preço de venda, lucro desejado, né? Tudo isso eu posso colocar aqui nessa outra parte aqui, né? Então, tudo isso aqui está incluso, né? Além dos custos que você deve conhecer profundamente. Então, o preço nada mais é do que isso aqui, é o custo, que é essa parte aqui, mas todo esse markup aqui envolvido, que leva em consideração os gastos não incluídos nos custos, tributos, incidentes sobre preço de venda, comissões, incidentes sobre preço de venda, lucro desejado e outras coisas mais que você queira colocar, tá? Então, você começa a perceber que não é uma fórmula mágica, é um negócio bastante simples até a fórmula, né? Então, exercício de assimilação com base no custeio por absorção. Então, vamos fazer um exercício aqui, mais simples, que é de assimilação, com base no custeio por absorção, né? Então, vamos ver. Vamos supor que eu compro algo que o custo unitário para mim, eu fabrico algo que o custo unitário é 8. As despesas gerais da administração é 10% da receita bruta. As comissões de venda representam 5% do preço de venda bruto. Os tributos, 20% da receita bruta. A margem de lucro desejada, a MLD, é 5% da receita bruta, né? Então, na verdade, quando eu digo aqui 10% da receita bruta, 5% da receita bruta e assim por diante, eu estou considerando o total e a comissão é 5% do preço de venda bruto, né? Então, o meu markup nada mais é do que eu somar essas coisas. O DGA é 10%, a comissão de vendas é 5%, os meus tributos envolvidos é 20% e a margem de lucro privilegiada é 5%. Se eu somar tudo isso, dá 40%. Né? Então, 40% do preço de venda bruto, né, corresponde a meu markup. Está incluído aí o DGA, as comissões de vendas, tributos e margem líquida desejada, né? Margem de lucro líquido desejada. Então, vamos ver aqui, meu preço de venda será 8, né? 8, que é o quanto ele custou para mim, mais 0,40 do preço de venda, né? Então, isso aqui é a minha fórmula. Então, na verdade, o preço de venda, se eu resolver isso aqui, né, passo o preço de venda para cá, vai ficar 1 PV menos 0,40 PV, dá 0,60, 8 dividido por 0,60 dá 13,33. 13,33 é o menor preço que eu devo vender para que eu cubra tudo isso aqui que eu quero, o meu DGA de 10%, minha comissão de vendas, meus tributos e minha margem líquida desejada, né? De lucro líquido desejado. E aí, preço de referência sujeito a ajuste. Esse é o preço básico, mas ele pode ser um pouco mais ou um pouco menos, depende do que eu quero, depende do mercado, das condições que está no momento, de condições de negociações com clientes. Às vezes você tem clientes que é preferencial, aquele que compra muito a sua empresa, você pode reduzir um pouco esse preço. Então, depende de uma série de fatores, mas pelo menos eu tenho um valor base, um valor de referência, um valor que é considerado modelo para poder levar em consideração meus acréscimos ou decréscimos em relação ao mercado que eu estou trabalhando e ao cliente que eu estou trabalhando, né? E aí a gente começa a perceber, se eu aplicar a fórmula que a gente viu ali anteriormente, né? Preço de venda é custo menos 1 sobre o markup. Observe, preço de venda é 8 dividido por 1 menos 0,40. O markup nosso é 0,40. Então, na verdade, é 8 dividido por 0,60, 13,33, né? Chegamos ao mesmo valor, né? Aqui fizemos com acréscimo e aqui fizemos utilizando a fórmula que tínhamos apresentado. E todos dois chegamos ao mesmo valor.
Então, o valor base que você devia considerar no caso desse seria o 13,33 para a unidade desse produto, né? E aí, vamos continuar mostrando o seguinte. Formação do preço de venda com base nos custos. Quais são os aspectos relevantes? Primeiro, o custo é o de reposição, ou seja, moeda corrente. Preço de venda à vista, né? Se você vai considerar preço de venda a prazo, você tem que embutir os encargos financeiros do preço de venda também no seu markup, né? Se é custeio variável, você vai ter um markup mais um percentual estimado para cobrir os custos fixos de produção, não considerado no custo do produto. Nós vimos lá que no custeio variável só considera os custos variáveis, os custos fixos estão de fora. Então, se você está trabalhando com custeio variável, seu markup também vai incluir um percentual para cobrir esses custos fixos de produção. Tá? Outra coisa, se há vínculo empregatício com relação à comissão, veja, se for uma comissão de terceiro eu estou pagando, é simplesmente a comissão. Mas se tem vínculo empregatício, eu vou dar o percentual de comissão, mas eu não tenho que esquecer jamais que eu tenho encargos sociais pertinentes a essa comissão, né? O meu vendedor também tem encargos sociais. Na verdade, os vendedores têm lá um salário fixo, base, né? E tem os acréscimos de percentuais em função daquilo que ele vende, né? Então, se é um funcionário da empresa, um colaborador, eu preciso considerar os encargos sociais também pertinentes, né? Outros aspectos importantes, tributo, incidente direto e proporcionamento sobre a receita, né? É importante eu considerar, não posso deixar de considerar. Lucro desejado, se for absoluto, considerar também o capital investido, ou seja, e o custo de oportunidade, né? Então, você pode, no lucro desejado, considerar, inclusive, um percentualzinho do custo de oportunidade envolvido, né? Aquele custo que você deixou de aplicar em algo para aplicar na sua empresa, né? Então, tem essa relação importante. Nós vimos lá nas aulas correspondentes às aulas iniciais de custo, nós falamos de custo de oportunidade, né? E esse enfoque é muito usado pelas empresas, principalmente comércio. Você tem um produto que você compra X, já sabe, vou multiplicar por tanto, é o preço que tem, que eu estou vendendo, né? E nesse preço você já sabe qual é o lucro que você vai ter e por que esse preço, por que esse fator é desse jeito, né? Porque lá está embutido uma série de coisas, como nós mostramos em slides anteriores. Problemas, não considera o mercado e, se for custeio por absorção, há rateios e arbitrários, né? Se eu estou trabalhando com a indústria e é custeio por absorção, é importante verificar que tem rateios, e esses rateios são arbitrários. Então, querendo ou não querendo, há uma arbitrariedade, vamos dizer assim, no rateio. Eles não são absolutos. Então, eu preciso considerar que pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos em relação ao custo que eu estou tratando, né? Como vimos lá na aula que falamos de custeio ABC e custeio por departamentalização. Veja, se for o ABC, baseado em atividade, é uma alocação mais racional de muitos custos, despesas aos produtos, com certeza. Na ausência de concorrência é muito útil, né? Com certeza isso aí. Há critérios ou direcionadores que ainda têm subjetividade, né? A gente não pode dizer que eu simplesmente me livrei de todos os rateios, né? Às vezes tem algum critériozinho de rateio que você vai usar, embora que seja mínimo, mas também tem. Eu não posso dizer que é absoluto, né? Há problema no volume de vendas, porque às vezes eu não sei o volume de vendas e eu estou trabalhando com ABC. E se for um novo produto, pior ainda, né? Porque como estimar o volume a ser vendido, né? Depende muito da minha prospecção que eu vou fazer no mercado, né? Como calcular o custo unitário global também, né? Então, quanto maior a proporção de gastos fixos na empresa, maiores serão os problemas para a adoção do custo unitário para definir o preço de venda de um produto, né? Então, os gastos fixos, de um modo geral, a gente viu, se eu estou trabalhando com absorção, ele é rateado, né, na verdade, né? Então, quanto mais eu produzo, mais eu diluo, né? Mais produzo, mais diluo, né? Mas esse é um problema sério, porque nem sempre eu vou ter esse valor muito correto, porque na hora que eu projeto as minhas vendas, eu não sei se vai acontecer dessa maneira, né? Então, e aí, preço de venda e custeio variável. O mercado é o grande definidor dos preços, né? Custeio variável. Como usar a margem de contribuição para a fixação do preço? São coisas que eu preciso conhecer, né? Observe que diversas unidades interagem para a fixação dos preços no custeio variável, né? Eu tenho informações, tenho bom senso, tenho meu feeling que estou decidindo aqui, mas eu não posso ver que a minha decisão final depende de boas informações que eu tenho na empresa, principalmente de custo,
e do bom senso na hora de definir, né? Então, veja, margem de contribuição total é um simulado a vários níveis de preço e volume de vendas. Então, eu posso estabelecer um sistema que me simule vários níveis de preço e volume de vendas para eu calcular as minhas margens de contribuições totais, né, se eu estou trabalhando com custeio variável, né? E aí, exercício de assimilação. Suponha o lançamento de um produto X, tá? Importância vital. Informações. Preço de venda unitário, na situação 1, 1.000. Demanda de 1.000 unidades por mês. Preço de venda unitário com 900, né? Foi calculado e disse, olha, a demanda passa para 1.200, quer dizer, eu reduzi o preço em 100, aumentei em 200 as unidades vendidas, né? Então, as soluções alternativas disso. Calcular com base no rateio dos custos e despesas. Aí eu preciso do volume de vendas. Está aqui o volume de vendas, né? Eu preciso calcular o meu PV. E eu tenho um problema. Será que a demanda prevista é igual à real? Ou seja, será que isso aqui que eu estou dizendo, vendendo a 1.000, vendo 1.000, e se eu diminuir 100 aqui, passar para 90, para 900 no caso, eu vou ter uma demanda de 1.200? Quem é que me garante que o comportamento do mercado será esse, né? Então, eu vou usar a margem de contribuição. Supondo que os custos de despesa variável sejam 700, são os mesmos para as duas alternativas, alternativa 1 com preço de 1.000 e 2 com preço de 900. Então, eu posso ter a proposta 1, veja, mais de contribuição unitária, 1.000 menos 700, que é o CDV. Então, se eu pegar aqui 300, que é o resultado disso aqui, a margem de contribuição total será 300 vezes 1.000, porque eu vendi 1.000, tá? Na proposta 2, eu tenho 900 menos 700. Então, eu tenho 200, vou vender 1.200. Então, observe, aqui, na verdade, eu tenho 300 unidades, aqui eu tenho 200 unidades, né? Então, a margem de contribuição corresponde aqui a 300 unidades e 200 unidades. E a nível de valor, a margem de contribuição total, na proposta 1 me dá 300 mil, você lembra que a gente tem uma aula sobre margem de contribuição, né? E aqui dá 240 mil, né? Isso é a proposta 1 e 2, né? Levando em consideração as duas condições. Eu estou com 1.000 e aqui vendendo, ou seja, eu estou com o preço de 1.000 e aqui o preço de 900. Observe que mesmo reduzindo aqui, né, para 900, eu não aumentei muito a minha margem de contribuição total, era 300, muito pelo contrário, eu diminuí, né? Então, observe uma coisa interessante. E essa margem de contribuição cobre os encargos financeiros, o lucro desejado? Aí eu vou me preocupar. E se os CDVs, por exemplo, fosse 350? Quer dizer, a minha empresa trabalhou, né, otimizando os custos para meus custos de despesa variável passar para 350. Qual é o comportamento disso, né? Aí nós vamos ver a importância que custo tem para a empresa, né? Então, na verdade, se eu baixar isso aí, como é que se comporta? Veja, eu tenho 1.000 menos 350. Sobra 650, vezes 1.000 dá 650 mil, né? Já se eu baixar o preço com essa nova margem aqui, os meus CDVs, eu vou ter 900 menos 350, dá 550, mas eu vendi 1.200, então eu tenho 660 mil. Quer dizer, na hora que eu reduzo o custo e reduzo também, evidentemente, o preço de venda, eu tenho sempre ganho, né? Então, os custos controlados, os custos conhecidos e otimizados faz com que eu tenha maior margem de contribuição. Aqui era 650 mil, aqui passou para 660 mil, né? Mas nas condições normais, né, levando em consideração o custo mais alto, eu vou ver que sempre na proposta 1 eu ganho. Aqui na proposta 2 é que está a maior margem de contribuição, né? Então, você começa a perceber que... Mas por que isso, né? É porque, na verdade, quando você reduz seus custos, de um modo geral, você está gastando menos para produzir, né? E gastar menos para produzir aumenta seu lucro, né? Considerando o mesmo preço, você aumenta o seu lucro. E mesmo se você diminuir proporcionalmente, né, também você terá um acréscimo. Não será tanto, mas terá um acréscimo. Eis porque a gente tem falado tanto em todas as aulas que é de importância vital que as empresas tenham um controle sobre os custos, né? Só lembrando aqui, eu vou voltar àquela figurinha mágica, né, que a gente tenha. Eu tenho aqui, né, se eu considerar aqui isso aqui eu tenho meus custos, né? Aqui eu tenho meus custos, estão aqui os custos, aqui eu tenho meu lucro desejado, minhas outras despesas, aqui a gente viu no markup, está tudo aqui, isso aqui é o preço de venda.
Observe, na hora que eu reduzo isso aqui para um valor menor, né, eu aumentei isso aqui. Se eu levar em consideração que as outras coisas ficam sempre constantes, então, com certeza, o valor que vai ser absorvido vai ser pelo preço de venda. Então, eu vou ter um preço de venda maior e vou ter um lucro maior, né? Então, o lucro meu será maior. Então, você observe que na hora que eu consigo controlar esses custos e baixo esses custos, eu posso praticar um preço de venda menor e, com isso, eu vou concorrer melhor com os concorrentes do mercado, né, com as empresas concorrentes do mercado, e com certeza eu vou considerar ter no mesmo lucro, né, já que eu reduzi aqui também meus custos. Então, de importância vital você trabalhar os custos, porque você pode praticar, evidentemente, preços menores e continuar ainda tendo o mesmo lucro que você tinha antes com os preços maiores, né? Exercício de assimilação. E se eu usar margem de contribuição, né? E se a margem de contribuição não cobrir os gastos fixos, despesas fixas e lucro mínimo desejado, né? Então, você vai começar a trabalhar com uma coisa chamada custo-método, taxa de custo, né? É uma coisa que é de fora para dentro, né? Eu estou preocupado com isso, né? A coisa de fora para dentro. É o processo de planejamento de lucros, preços e custos, mais preço de venda, custo. Então, o preço de venda determina seus custos. É um processo de definição do custo de fora para dentro. Eu estou preocupado com o mercado, quanto o meu concorrente vende e por que eu não consigo vender por aquele preço. Então, eu vou, evidentemente, trabalhar o preço que ele vende e, a partir daí, eu vou ter que definir alguma coisa que saber qual o meu custo máximo suportável visando atingir o retorno desejado, né? Então, o custo máximo suportado de um produto, um bem ou serviço, no caso, né? Pode ser né? O custo máximo suportado de um produto de bem ou serviço para um determinado PV, né? Preço de venda, visando o mínimo de rentabilidade possível, né? O mínimo de rentabilidade possível, né? Aí você vai ver que os custos, de um modo geral, dependem em grande parte da estruturação do processo de fabricação. Então, desde o projeto, 85% dos custos estão já definidos. Por isso que é importante, quando você trabalha numa indústria, por exemplo, o processo de fabricação, né, o projeto dele tem que ser muito bem feito, você já identificar a maior parte dos custos envolvidos dentro desse produto, né? E o retorno financeiro, rentabilidade, estratégia, posição do mercado, né? Você estabelecer a sua posição no mercado. E aí a gente começa. Depende da integração de diversas unidades da empresa, quando eu estou trabalhando, né, o custo meta. Fornecedores são importantes, e o danado é que esses fornecedores, às vezes, estão dentro de sua empresa, né? Fornecedor de serviços, principalmente, ele está dentro de sua empresa. Ele tem os insumos, a sua empresa, os produtos e os clientes. E eu preciso ter esse conjunto de atividades. Então, o conjunto de atividades é importante, porque, na verdade, se você pensar um pouquinho lá no ABC, como nós falamos, eu tenho recursos que são consumidos pelas atividades e as atividades são executadas para ter a consecução de um produto, né? Então, o conjunto de atividades, quanto mais enxuta for essas atividades, quanto menos recursos for necessário para a consecução de cada uma, menores serão os custos de cada atividade e com certeza serão os menores custos para cada produto, seja bem ou serviço, né? E nesse conjunto de atividades, se você trabalhando com ABC, você começa a perceber aqueles que agregam valor e aqueles que não agregam valor, né? Aqueles que não agregam valor, embora a sua empresa às vezes pratique, né? Ele, evidentemente, são gorduras que eu posso eliminar. Então, os que não agregam valor, aos poucos você pode sair eliminando de tal maneira que você enxugue, né, no caso, o máximo possível os seus custos das atividades, né? Através de quê? Através de melhorias contínuas, pensando que a cada dia eu posso ser melhor do que no dia anterior. Através da reengenharia, tem determinadas coisas que você tem que esquecer o que faz colocar, né, atividades novas, né? Quer dizer, aquela atividade ela já não aguenta mais, ela não é mais aderente a modificações. É interessante que você tenha uma nova visão daquela atividade, né? A reengenharia é isso, né? É você como se tivesse uma folha de papel em branco e você vai projetar uma maneira nova de fazer aquilo, né? E redução de gastos, de um modo geral, né? Você começar a ver a sua empresa não está gastando e
quais são os gastos que você pode tirar para que aqueles que não agregam valor em todas as áreas da empresa, quer seja dentro da produção, quer seja na área operacional, no caso, quer seja na área administrativa, financeira, comercial e assim por diante, né? E aí, o custo-alvo, na verdade, é o preço que está praticando lá fora, menos o lucro desejado, né? Então, o custo-alvo vai ser isso, o preço menos o lucro desejado vai ser... Agora, esse lucro desejado, você tem que considerar ou com tributação ou sem tributação, né? Não posso me esquecer nunca com isso. O taxa de custo é esse. Então, é alguma coisa de fora para dentro, né? Às vezes, você se depara com coisas terríveis, né? Como nós falamos já em outras aulas. Você enxuga todos os seus custos, não vai nunca concorrer com aquela empresa, né, que está vendendo o mesmo produto que você vende, ou similar, no caso, por um preço menor, porque essa empresa ela trabalha de alguma maneira, ela pode não estar usando a melhor matéria-prima, ela pode estar sonegando imposto, né, sonegando tributação, por isso que você não tem como chegar àquele valor que a empresa está praticando, né? E você trabalha certinho, você vê toda a tributação, quer seja estadual, municipal ou federal, e você usa as melhores matérias-primas e assim por diante, mas a outra não. E, às vezes, na visão do cliente, numa primeira instância, isso não aparece, né? A qualidade do produto, né? Ele não conhece que matéria-prima está sendo usada e assim por diante. Só com o uso é que, aos poucos, vai se disseminando e está vendo que o seu produto tem mais qualidade do que o outro, né? Numa coisa imediata, né? Exercícios de fixação. Vamos ver agora exercício de fixação. Lembrando que em aulas de solução de questões, né? A gente tem exercício, aula só voltada para a resolução de questões, lá nós vamos resolver mais exercícios de fixação, né? Aqui é só respondendo a essa aula teórica, a gente sempre bota um anexo que seria exercício de fixação. Se você está gostando desta aula, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, é importante. Vamos lá. A empresa Santíssimo fabrica malas de couro e calcula seu preço de venda adicionando o custo de produção, um valor de remuneração equivalente a 20% do capital próprio. Sabendo-se que o custo total é 135 mil, a quantidade de produtos produzidos são 40 mil, capital próprio da empresa 125 mil, podemos afirmar que o preço de venda e aí tem as alternativas, né? 3,37, 4 e assim por diante, né? Como calcular isso aqui, esse preço de venda? Solução bastante simples. Ó. Custo total de produção, 135 mil, né? Remuneração do capital próprio, 25 mil, porque está dizendo aqui, ó, 20% do capital próprio. O capital próprio é 125, então 20% de 125, 25 mil, né? 10, 4, 5, 2, 25 mil, né? Remuneração do capital próprio, você tem, deixa eu marcar aqui para você não ter dúvida, ó, em relação a eu levar em consideração 20% de 125 mil, está aqui os 25 mil de capital próprio, né? O total dá 160 mil, né? A quantidade produzida foi 40 mil, né? 40 mil. Então, o preço de venda vai ser 160 mil dividido por 40 mil, né? Vai ser 4, né? 4 é a letra B de bola, né? Então, é uma questão bastante simples. Eu já vi muitas parecidas em concurso e, às vezes, você se perde e não consegue. Quer dizer, eu nem precisei utilizar a fórmula de markup nem nada, é muito mais fácil, porque ele já deu a remuneração equivalente aqui direto a 20%, já calculei e já levei em consideração aqui esses valores, né? A questão mais simples possível. Vamos lá, a questão 2. A empresa Santíssimo apresenta as seguintes informações do seu único produto. Custo unitário de 150 mil, o percentual de markup de 50%, já deu, contemplando os gastos não considerados nos custos, e os tributos e a margem de lucro de 10%, que ele já deu o total, né? Quer dizer, na verdade, nessa questão, o examinador já deu o total aqui, o percentual de markup, tá vendo? Markup, percentual e 50, e ele diz aqui contemplando o quê, né? Aí está explicando o que é o markup, né? E aí, diante do exposto, podemos afirmar que o preço de venda é, as letras A, E, né? 5 alternativas. Então, nessa aqui eu posso usar a minha fórmula, né? O preço de venda vai ser o custo unitário, 1 menos o markup, né? Então, o preço de venda é 150,
O markup é 0,5, né? 50% aqui está em percentual, aqui eu coloquei em coeficiente, 1 menos 0,50, 150 dividido por 0,50 dá um preço de venda de 300, e 300 é a letra D, D de dado, né? D de dado. Então, você veja, são questões simples e que tem uma solução imediata, né? Mas eu preciso conhecer como utilizar essas formas e como elas surgiram, é importante também, né? Ok? Tranquilo? Então, veja, nessa aula nós aprendemos precificação, conceito de markup, né? As atribuições em função do custeio variável, do custeio por absorção, o ABC e assim por diante. Fizemos exercício de assimilação e exercício de fixação, tá? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, é importante, inscreva-se, colabore conosco, compartilhe nas suas redes sociais, agradeço antecipadamente. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail ou comente lá na área específica do próprio YouTube, né? Um assunto muito importante, precificação, ok? Agradeço desde já, foi muito bom ter você aqui mais uma vez comigo, espero ter tirado todas as suas dúvidas, né? Na série de resolução de questões, nós vamos apresentar mais questões sobre markup, né? Lembre-se que eu estou aqui para servir, né? E fico muito feliz com o seu progresso. Mas você não pode se esquecer nunca que você é capaz. Se você quiser, você chega lá. Espero contar com você nas próximas aulas e Deus lhe abençoe sempre.